Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Que fase ruim essa do Fluminense, mas efetivamente de quem é a culpa? Dos jogadores? Do Mário Bittencourt? Do Fernando Diniz? Ou cada um, cada parte dessa engrenagem do Fluminense tem um pouco de culpa? Sobre isso o vídeo de hoje. Lembrando sempre que aqui você não vai ouvir aquilo que a galera quer ouvir. Eu tenho a minha opinião e normalmente é uma opinião diferente do que eu chamo de efeito manada. Ouve na TV, vê na TV, ouve no rádio, lê em algum site e sai por aí repetindo como se fosse uma verdade absoluta. A má fase do Fluminense, ela não é decorrente de culpa só do Fernando Diniz. Aliás, eu diria que é quem menos tem culpa, fora os jogadores. Por quê? O nosso elenco é um elenco extremamente desequilibrado e mal montado. Vários ex-jogadores em atividade, como Marcelo, Felipe Melo, Keno, Alan, o próprio David Braz é um ex-jogador em atividade, que estão ainda no Fluminense ganhando bons salários. Tinha o William Bigode antes, e o Jorge, afastado de novo, é jovem ainda, mas a carreira já foi para o espaço há muito tempo. Então vários ex-jogadores em atividade, vários jogadores, ou melhor, alguns jogadores com histórico recente de lesão, como Keno, como Marcelo, como Jorge, e que a diretoria segue contratando. Contrata e não contrata. Agora vem com retornos de 2019, Johnny Gonzalez, e vem o Daniel. Ora, o Daniel está na reserva do Bahia. O que o reserva do Bahia vai agregar ao Fluminense? Mas aí alguém vai dizer, mas o Fernando Diniz deu o aval. Pode ser, e aí é um grande erro dele. Mas nem sempre é assim. Ainda mais quando se tem uma diretoria e um presidente que tem o ego maior que o clube. E olha que o clube é gigante, e o ego dele consegue ser ainda maior que o clube, e ele se acha ainda maior do que o Fluminense. Então vem esses dois jogadores, vem o Léo Fernandes, que eu sinceramente nunca vi jogar, li algumas coisas, vi algumas coisas de pessoas que acompanham mais o futebol sul-americano, o futebol nos Estados Unidos, e disseram que é um bom jogador. Nada excepcional, mas um bom jogador que pode ser útil ao Fluminense. Mas eu não entendo a contratação do Daniel. Essas coisas, é refúgio de um time, ele vai lá e contrata. Contratou um monte do Cruzeiro, Henrique, Manuel, o próprio Fred, que tudo bem, aí é um ídolo, mas Egídio, aí depois contrata 3 do Atlético Mineiro, agora traz um refúgio do Bahia, traz 2 refúgios do Grêmio. Gente, o Fluminense está se especializando em abrir espaço na folha salarial dos concorrentes. E o Atlético foi lá e contratou o Paulinho, a tremenda contratação do Galo. Então, dizer que a culpa é do Diniz é cair naquela análise profunda que nem um Pires. Ganhou é bom, perdeu é ruim. E não é assim que as coisas funcionam. O Diniz tem lá os seus erros? Sim. Por exemplo, se o Ganso não jogou no sábado, porque não quiseram que ele jogasse, o que me pareceu pela entrevista do auxiliar técnico, é um grande erro. O futebol do Fluminense, qualquer que seja, precisa do Ganso, inclusive e sobretudo para desafogar quando o adversário marca alto na nossa saída de bola. O problema não é a saída de bola curta, esse não é o problema. O problema é que não tinha o Ganso para resolver, e aí temos que saber o motivo, porque no Fluminense a gente não consegue confiar em informação alguma. Tudo que vem lá de dentro você tem que botar peraí, que pode ser outra coisa. Então a gente não sabe por que o Ganso ficou no banco contra o São Paulo. Mas a gente sabe, por exemplo, que não tivemos o Nino, não tivemos o André, tivemos um Arias que continua numa fase que não é ruim, mas não é excepcional como estava antes, e com isso a bola não chega no cano, e se não chega, ele não vai fazer gol. Então a gente tem problemas, e tem grandes problemas dentro do nosso elenco. Nós perdemos o zagueiro, o Vitor Mendes, por conta daquela questão da aposta, aí perdemos o Manuel por doping, aí perdemos o Nino por suspensão, e perdemos o David Braz, que sentiu durante a semana e nem viajou para São Paulo. E aí foi um chilique no Twitter, vão colocar o Thiago Santos na zaga, tem 2 meninos. Só que se os 2 meninos entram e entregam a paçoca, essa mesma gente, sabe, ganhou é bom, perdeu é ruim, a mesma gente vai detonar os moleques. Então,
acho que acertou sim em colocar o Thiago Santos, que fez uma boa partida. Nem de longe foi o problema do Fluminense no jogo contra o São Paulo. Tá? Então, para mim, muito mais do que atribuir erros ao Diniz, é atribuir erros à formação do elenco, que é desequilibrado, né, com ex-jogadores em atividade, jogadores com histórico de lesão, né, e aí fica muito difícil de você manter o padrão de jogo, né, porque se você perde um Nino, tem que improvisar um volante na zaga, por mais que ele tenha ido bem, não é o Nino. Né? Se você não tem o Ganso, pelo motivo que for, né, e entra o Pirani, é um outro modelo de jogo. Não é que o Pirani seja horroroso, mas é que o Ganso é craque. Se você perde o André e aí você tem o Martinelli como primeiro volante, você perde. O Martinelli tem menos pegada que o André. É bom jogador o Martinelli, mas tem menos pegada que o André. Né? Tem menos psicopatia, entre aspas, vamos dizer assim, que o André. Né? E o André é extremamente importante para o Fluminense. Então, quando você perde essas referências, né, e o Fluminense perde logo de cara nesse jogo duas, o Nino e o André, fica muito complicado você manter um padrão de jogo. Mas tem uma coisa que me preocupa ainda mais do que a montagem do elenco, que a gente sabe onde, né, o senhor Mário Bittencourt enfia a mão, vira pó. Né? Porque, em termos de montagem de elenco, né, foi assim na passagem dele como vice-presidente de futebol, e é assim todo ano. Um monte de contratação, e você pinça ali um ou dois que, ok, e o resto não precisava ter vindo, não precisava ter gasto dinheiro que o Fluminense não tem. Mas tem uma coisa que me preocupa mais. Né? Quando o Gabriel Amaral solta a informação dos problemas no racha do elenco, né, na saída do Maracanã, depois do jogo contra o Bahia, o senhor Mário Bittencourt vociferou, teve um ataque de bolsonarismo contra um jornalista que é o Gabriel Amaral. E aí, quando eu vi aquela reação, eu falei, cara, tem alguma coisa. O Gabriel não inventou essa história, tá? Essa história, o jornalista, por mais que ele não acompanhe o dia a dia do clube, não veja os treinos porque não pode, né? Hoje é proibido, ele tem fontes dentro do clube, né? Seja o Gabriel, seja o Vitor Lessa, tá? Essa coisa de demonizar o jornalismo, demonizar a imprensa, né? É coisa de imbecil, para não dizer criminoso. O que não é o caso do senhor Mário Bittencourt, mas que ele teve um acesso de bolsonarismo contra o Gabriel Amaral, teve. E aí, logo depois disso, né, a gente vai para um jogo contra o São Paulo, e não é só uma questão de jogar mal técnica ou taticamente. Jogou mal, foi péssima a atuação do Fluminense naquele jogo. Mas a apatia, o desinteresse, a desatenção, né, dos jogadores que erraram passes que normalmente não erram, tá? E erraram nesse jogo. Não é simplesmente pela marcação adiantada do São Paulo, porque está todo mundo fazendo isso, o Fluminense consegue sair bem. O Fluminense nunca errou tanto em saída de bola, como por exemplo o Lima, né, que sai, volta, recebe do Fábio e toca no pé do cara do São Paulo. Tá? Ah, ele está tentando derrubar o técnico? Não, não acredito nisso. Ah, ele está jogando... Não, também não está jogando contra. Só que o futebol é um jogo coletivo e é um jogo mental também, como todo esporte é muito mental. Ele é físico, ele é tático, ele é técnico, mas ele também é psicológico, ele também é mental. Né? E algo acontece no Fluminense que o time foi extremamente desatento, o time está perdido, nervoso, tanto, né, que você vai ver a expulsão do Arias, né, que vai desfalcar a gente contra o Internacional no próximo domingo, e um time nervoso, um time apático, um time desatento, alguns demonstrando até um desinteresse, e aí não é que não tem interesse em vencer, mas é que às vezes tem outras coisas acontecendo que te tiram o foco do jogo. Né? E por mais que o torcedor ache que o jogador de futebol ele é uma máquina, ele é sobre-humano, ele não é. Né? Então todas essas questões acontecem. E aí me veio um insight que eu coloquei no Twitter, né? Me lembrando muito de 2015. O Fluminense muito bem, o Fluminense voando no campeonato, vai encontrar o Vasco, né? E ganhando, assumiria a liderança do Campeonato Brasileiro de 2015. Nesse mesmo dia, antes dos jogos, apresentaram o Ronaldinho Gaúcho, um ex-jogador em atividade, cheio de regalia. E a partir dali, perdemos aquele jogo, e a partir dali o time não se encontrou mais no campeonato, vindo a melhorar um pouquinho na reta final, o suficiente para escapar de qualquer risco de rebaixamento, mas o time desandou. E agora o que a gente vê? Um medalhão chegando, o Marcelo,
tá? Que cheio de regalias, que traz fisioterapeuta próprio, embora o Fluminense tenha o melhor fisioterapeuta do Brasil, né, o Filé, traz fisioterapeuta próprio e não vai à festa e não vai não sei o que, ele pode tudo, e o pior, tem torcedor que bate palma para isso, sem entender, sabe, que o cara já não joga mais aquele futebol do Real Madrid, trouxe o fisioterapeuta próprio e ficou 40 dias sem jogar. E aí vem aquelas coisas de lá, não, ele não tá machucado. Porra, então por que não tava jogando? E é por isso que eu digo que não dá para acreditar em nada que venha da diretoria do Fluminense, por exemplo. Né? Porque se o cara não tava machucado, por que ficou 40 dias sem jogar? Né? E se trouxe um fisioterapeuta próprio, porra, esse cara é uma bomba, para não falar uma outra coisa, né? Que o cara ficou 40 dias sem jogar. E o Fluminense tendo o melhor fisioterapeuta do Brasil, que é o Filé. Então são coisas, sabe, que têm semelhanças, não pode ser só uma coincidência, tomara que sim, mas diante da apatia do time no sábado, né, diante de uma fase ruim, de um time nervoso, de um time com uma tensão para lá do que deve ter, né, com um monte de desfalques, dizer que a culpa é só do Diniz e ficar com essa babaquice de fora Diniz no Twitter, é muito rasteiro, é muito pequeno, é muito raso, né? Tem a profundidade de um pires, como eu sempre falo. Né? O buraco é mais embaixo, e eu torço que o Gabriel Amaral, o Vitor Lessa e qualquer outro jornalista consigam apurar e trazer a verdade para a torcida, porque essa verdade não vai vir do Fluminense. Grande beijo, grande abraço, tchau, tchau.